Bem cansado, Camila. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Iniciando a nossa semana, né? Aliás, iniciando não, né? A semana inicia no domingo, mas pra mim aqui as correrias começam a partir de segunda-feira. Segunda-feira é um dia bem puxado. É um dia que eu tô pós-plantão. Trabalho à noite no SUS. Não é fácil, gente, não é fácil. É uma rotina bem exaustiva, mas vale muito a pena. E não é fácil também a gente deixar de descansar para ir resolver aí os problemas do dia a dia, escola das crianças, boletos para pagar e estar aqui com vocês. Então, se para você esse conteúdo aqui faz alguma diferença, ajuda, é importante que você ajude o nosso trabalho aqui que a gente está fazendo. Vocês estão me ouvindo bem? Que a Anne falou que não está me ouvindo, mas eu tô vendo o pessoal interagindo aí, colocando verdade, então acho que o pessoal tá me ouvindo. Consegue me ouvir, gente? Coloquem aqui embaixo pra mim, ó. Eu te ouço, Tafarel. Tá tudo tranquilo. A Yara agora falou que tá me ouvindo. Todos que estão chegando agora sejam muito bem-vindos. Ótimo saber que meu áudio tá ok. A maioria das lives aqui eu faço pelo 3G mesmo. Meu Wi-Fi é bem estável, então prefiro não usar ele. Seguinte, pessoal, hoje eu trouxe um tema aqui que eu não tenho domínio, já vou de cara avisando. E quando a gente não tem domínio, acontece um negócio bem interessante que, ensinando vocês, eu acabo aprendendo também. Então, o que é interessante para essa live de hoje? Eu convidei uma pessoa que eu tenho uma enorme admiração. Posso falar que é meu amigo, sim, considero muito. A gente já troca muita ideia, tem alguns anos já, através de grupos de WhatsApp. Inclusive, trabalha na radiologia veterinária e é meu aluno de arco cirúrgico, não tem nada a ver. Mas é uma pessoa que gosta da radiologia, tá o tempo todo ali a gente debatendo, discutindo. Quem tá dentro dos nossos grupos aí de WhatsApp, de alunos, sabe do que eu tô falando. O Mikael, ele é bem participativo. E eu tenho certeza absoluta que o conhecimento que esse rapaz tem vai somar para muita gente aqui. Porque veterinária, assim como a área de odonto, a gente vê um tabu enorme, né, gente? Pessoas falando que é difícil, que isso, que aquilo, mas nada melhor do que eu falar, que eu não tenho conhecimento nenhum, não estou nessa modalidade, do que uma pessoa que atua com isso. Uma pessoa que veio praticamente da onde eu vim, da onde vocês estão agora, ou da onde vocês possam ter vindo também, que é de lugar nenhum, e conseguiu ir conquistando aí seu espaço. O Mikael, inclusive, eu acompanho as redes sociais dele, e de muitas pessoas que estão aqui também. Você é meu aluno, meu seguidor. Não acha que eu não tô olhando aí o que você está postando, que eu olho tudo, viu, gente? Olho tudo. É sempre bom saber o que os meus colegas de profissão estão compartilhando nos seus perfis, até mesmo para ensinar alguma coisa aqui para vocês com isso. O Mikael, recentemente, ele recebeu um prêmio lá de profissional de destaque no estado dele, relacionado à radiologia. Então é uma coisa muito interessante que eu vou pautar isso com ele. Ele não é muito de live, eu tô bastante tempo aqui insistindo esse rapazinho a fazer uma live. Rapazinho não, que é mais velho que eu. Mas estou bastante tempo tentando insistir ele para ele ensinar um pouquinho, gente. É tanta coisa através de grupo de WhatsApp que eu já aprendi com esse menino, que eu tenho certeza que dentro de uma live de uma hora e meia, não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, que a gente vai aprender coisa pra caramba. Se você hoje olhou os meus stories, tinha algumas perguntas lá, perguntas bem cabreiras, inclusive, que se ele não tivesse me passado a resposta, sinceramente, eu iria ter errado. Coisas que a gente pode discutir aqui. Se você tá de olho no meu perfil, certamente você sabe de que perguntas que eu estou falando, tá bom? Eu vou chamar aqui o Mikael já. Aqui embaixo, aqui bem aqui, ó. Aqui tem um aviãozinho. Aperta nessa porcaria desse aviãozinho aqui. Manda essa live para mais pessoas. Porque a gente tá doando o nosso tempo aqui para trazer conhecimento para vocês. Você não gasta um minuto para fazer isso. Então faz a sua parte também. Que só receber é bom demais. Não ajudar as pessoas
a gente tem aí a lei da atração trabalhando contra nós também. Olha o rapaz aí, olha o famoso. Opa, boa Fala aí, noite. Mikael. Tudo bem? Todo nervoso aqui, viu? Não fique nervoso, não. Ó. Não dê atenção pro povo. Dê atenção para mim que eu direciono as perguntas. O Mikael, ele não tem muita experiência com live, gente. Então vamos ser bem receptivos. Ele vai se soltar, que eu tenho certeza. Se você falar, Mikael, tanto que você digita, pelo amor de Deus, a gente vai aprender muito, viu? Tá Isso me ouvindo mesmo, bem aí? vou tentar ser claro. Eu tô ouvindo. Vou tentar ser claro, é porque sou realmente nervoso e eu também estou trabalhando nessa parte de tentar interagir. Não, isso aí é bem tranquilo. Eu acho que o que a gente precisa aqui, Mikael, para estabelecer algumas coisas importantes? Cara, não precisa ser sério. Entrega o seu conteúdo de forma espontânea, como você sempre faz, que eu acho que você já agrega na vida de muita gente, inclusive na minha. Não tô rasgando cedo aqui porque tu é meu aluno, não. Tu manda muito bem, cara. Tu manda muito bem. E eu tenho certeza aí que através do seu perfil, você pode estar estimulando outras pessoas, assim mesmo como eu fiz com arco cirúrgico. Ninguém nem conhecia essa porcaria de arco C. Comecei a falar e as pessoas hoje estão mais interessadas nisso. E eu vejo em outras modalidades da nossa área, já vou começar até fazendo perguntas para você, como na radiologia veterinária, o pessoal não se interessa muito. Por quê? Falta aí uma divulgação? O que você acha que falta? Assim, vamos dizer que no nosso curso, seja técnico ou tecnólogo, o nosso foco é para se encaixar em um perfil de empresa. E nesse perfil de empresa não inclui nem veterinária nem odonto. Porque, assim, na minha opinião, se a gente for para um estágio curricular em veterinária ou um estágio curricular em odonto, a gente não vai aprender nada. Então, vamos ficar muito para trás. Então, a gente tem que começar sempre em estágio curricular em hospital humano. E é melhor quando tem um hospital que tenha tudo, inclusive cirurgia, porque assim a gente manipula também o arco cirúrgico. Agora, em questão de veterinária e odonto, eu recomendo muito ir atrás para se voluntariar, porque a gente começa a ter confiança com os médicos veterinários, que eles abrem muito o coração para a gente, e o médico odontologista também, que se vocês forem procurar, porque na época que eu fui procurar eu não conhecia ninguém, nenhum médico veterinário. Hoje eu conheço mais de 50. E muitas das Tudo. vezes eles vêm no privado do Instagram, ou até mesmo estudante de medicina veterinária, perguntar sobre radiologia. Então, estou aí nesse nervoso ensinando a médico. E você acaba sem querer, querendo, como dizia o Chaves, virando uma referência para outras pessoas. Tenho certeza disso. Ô, Mikael, eu acho interessante para o pessoal aqui que ainda não te conhece, que você faça uma breve apresentação, sem muita firula. Quem é você? De que estado que você é? Qual que é a sua idade? E quando que você começou a trabalhar na radiologia? Tem quantos anos já? Você já é um cara experiente, não é? Conta um pouquinho aí sobre você pra gente. Meu nome é Michael, não é Michael, mas estou acostumado. Não aparento ter, mas eu tenho 30 anos. Sou formado há 4 anos. Me formei em 2018, né? E na radiologia veterinária eu estou há 1 ano e meio. Nesse um ano e meio foi extremamente uma explosão de experiência. É totalmente diferente da humana. E também na veterinária os médicos deixam a gente um pouco livre, entendeu? Eles conseguem dar liberdade. É muito difícil no começo você pegar uma confiança de médico, porque eles não abrem vagas para técnicos e tecnólogos de radiologia. Eles precisam, mas não abrem, porque o normal deles é abrir para auxiliar veterinário e recepcionista. É totalmente normal. Mas Ou seja, você é por conta de dinheiro? Talvez? também tá incluso, porque querendo ou não, somos muito caros para eles, porque se você comparar a medicina humana com a da medicina veterinária, a medicina humana está muito superior. Só que essa mentalidade é uma mentalidade antiga. Por exemplo, uns 5, 10 anos atrás, a veterinária estava muito ruim de imagem. Eles só iam para o ultrassom. Eles só usavam o ultrassom e o raio-x convencional para a imagem. Aí hoje, com a tecnologia,
Eles estão com tomografia, estão com ressonância. Inclusive, no Rio de Janeiro, abriu a primeira cintilografia veterinária. Uau. Então, já estamos desse jeito. Abriu a primeira cintilografia veterinária e já tem 3 técnicos lá, entendeu? Então, abriu já com técnicos. Que antes isso não acontecia. Era muito difícil a gente tentar chegar até eles. Legal. Eu vejo dois pontos importantes aí nessa sua breve introdução. Primeiro, antigamente não tinha tantas oportunidades porque não tinha tecnologia. Eu acho que junto com isso, pelo menos na minha visão, hoje as pessoas têm cada vez menos filhos. Isso é notório. Por exemplo, eu tenho 3 e eu ainda estou fora da curva, porque o pessoal geralmente não tem mais que um filho. E o pessoal está adotando muito bichinho. Tá adotando muito. E com isso eles tratam o animalzinho como se fosse um ente ali da família dele mesmo. Então tudo que precisar, ele move fundo e mundos para tratar o bichinho. Porque eu tô vendo bastante aqui no Instagram, não sei se você está acompanhando também, empresas de radiologia veterinária montando perfis com tecnologias de ponta, e isso deve estar gerando algum resultado, porque se tem mais gente entrando nesse mercado, a gente vai ter, consequentemente, mais vagas, consequentemente, mais pacientes também, porque deve ter demanda para atender isso. Em cima disso, você disse que está 1 ano e meio atuando nessa área. O que eu achei interessante? Há 1 ano e meio atrás, a gente estava numa pandemia. Você começou a atuar dentro da pandemia? Você aproveitou esse momento aí para se destacar? Isso, dentro da pandemia eu estava esperando atuar no hospital humano. Só que eu percebi que as pessoas não estavam olhando muito para a veterinária. E aqui, onde eu estou trabalhando, tinha uma tomografia que estava aqui desde 2019, só que só começou a rodar mesmo ano passado. E justamente foi esse período que eu vim, porque ninguém vinha, entendeu? Antes de mim tinha um técnico, só que esse técnico só ficou uma semana, então não era o perfil que eles queriam, entendeu? Quando eu cheguei lá, o médico, o dono do laboratório, que é radiologista, ele meio que ficou com a mão na roda para tentar passar a tomografia para mim, porque antes de eu chegar lá, ela tinha quebrado. Então, Nossa, sabe, né? Quando a tomografia quebra, é muito dinheiro. realmente. Lá eu manipulo uma GE 2 canais. Então, além de toda essa dificuldade, eu tenho a dificuldade de ter uma tomografia que não é de 36, 16 canais e mostrar para ele que com 2 canais ainda consegue fazer exame. E realmente a gente fez. Com dois E você já canais eu fiz sabia? Quando você entrou, você já dominava alguma coisa de tomo, fez cursos? Qual que era o seu conhecimento? eu ia, por exemplo, no hospital universitário, no universitário daqui, de 3 a 4 meses eu ia um dia para tomo. Então eu tinha que absorver muito, só naquele dia. E as lives, que geralmente sem certificado, eu entrava. Justamente essas lives que o povo ignora é que tinham mais informações. Porque realmente as pessoas que estão fazendo live sem certificado são as pessoas certas. Entendeu? Muita live com certificado era só para passar o certificado, entendeu? É só para vender alguma coisa, né? É tática de venda. O Isso, cara monta uma aula ali, te ilude com um certificado, não te ensina, desculpa a palavra, porra nenhuma, e depois te vende alguma coisa, que acontece bastante. Não questionando, nem criticando quem faz isso, cada um com seu cada um, mas às vezes dentro de um conteúdo que você não espera nada é onde você aprende. Eu já vi muita coisa interessante no YouTube também, ensinando a programar exames. Você viu da parte médica, então, correto? isso. E o E para interessante mudar daqui essa é, parte da médica para vet, teve dificuldade? Como que foi esse processo? não é tão complicado, por exemplo, geralmente as incidências que eles usam é tudo 1 metro, porque o médico radiologista, o fundador, entendeu, que inventou todos os posicionamentos, e alguns médicos veterinários que vieram depois, que inventaram novos posicionamentos, se basearam apenas com 1 metro. Então, tudo a gente faz 1 metro. Isso inclui tórax e cervical. É tudo 1 metro. E uma dúvida besta que eu tenho, eu acho que é idiota. E, tipo, por exemplo, tem um cachorrinho que está gestante. Pode fazer exame? Não pode? Tem alguma recomendação?
Segue mais ou menos que nem para Pode. humana, arrisca. Eles podem fazer exame, mas assim, vamos dizer que tem uma cadela que está gestante. Geralmente, quando ela vai fazer raio-x, a gente vai contar os fetos. Só que ela precisa ter um mínimo de dias para executar esse raio-x. Geralmente 40, 45 dias durante a gestação que a gente pode fazer, porque o médico veterinário vai contar apenas o número de fetos e ver se os fetos realmente conseguem passar pelo assoalho pélvico, porque se eles não conseguirem passar, tem que fazer cirurgia. Cesárea, no caso? Isso. Ah, o pessoal tá te chamando aí, ó. Mikael, lindo, cheiroso e gostoso. Ô, Mikael, cara, é só informação importante, só informação importante. Obrigado, de verdade. Eu acho que já dá para tirar um norte. Outra coisa que eu vejo o pessoal com bastante dúvida é dessa relação com o veterinário. Porque o que eu entendo, no meu ver, se eu estiver falando alguma besteira aí, você me corrige. Eu vejo que hoje a área de diagnóstico por imagem é uma área que tem uma mina de ouro, sendo bem honesto com você. Na parte humana, tem muito paciente, as pessoas pagam convênio, as pessoas querem um bom atendimento, então virou um negócio. Isso é fato. E na parte de veterinária, virou um negócio, está um negócio ou você acha que ainda vai virar um negócio? Porque eu não vejo tanta frequência assim, por exemplo, eu moro em Diadema aqui. Se eu for contar a quantidade de clínicas de veterinária que tem bastante. Mas a quantidade de clínicas que tem um setor de diagnóstico, só tem uma aqui na minha cidade. E eu não sei quem faz, sinceramente. Não sei se é um médico, se é um técnico, se é outro profissional. Como que você enxerga isso aí? Você acha que tem mercado aí no futuro para o pessoal? Você acha que tem alguma coisa que dá para ser explorada? Assim, o que é que acontece na medicina veterinária? Antigamente, os carrinhos que a gente usa no leito, eles usavam nas fazendas, porque eles usavam esse carro do leito para radiografar os cavalos. A radiologia veterinária começou assim, só cavalos e animais de porte grande. Depois foi para os portes pequenos. Geralmente, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, aí estourou essa coisa de radiologia em porte pequeno. Só que aí, como você falou, né? Você está vendo muita clínica que abre raio-x, só que quando você vê lá, não tem o raio-x, porque são empresas que usam raio-x portátil. Aqui Hum. mesmo, vamos dizer assim, aqui, como falei antes, o pessoal não vai atrás, mas tem 3 empresas aqui em Aracaju que quem lida com todo o público é técnico em radiologia, não é o médico veterinário. Essas Então, empresas vão te matar agora. Vão te pegar, Mikael. Fica esperto, hein? Você já tá falando na live aí que, infelizmente, esse, na nossa área é só assim, né? As pessoas só vão atrás quando o Mikael fala, ó, vai lá, que lá tem. O pessoal não procura, né? isso, por exemplo, aqui tem uns 8, 10 lugares que tem a radiologia. E a maioria é portátil, por isso que eles vão de clínica em clínica, rodando o dia inteiro. Tem pessoal daqui que eu vi entrando na live que também é de veterinária, então eles têm essa rotina. Agora, quem fica em tomografia e ressonância, aí só fica só naquele lugarzinho que é na clínica mesmo de imagem, não é em clínica de consultório geral. Então, assim, a radiologia veterinária está estourando, só que é uma área que ele não anuncia que precisa de vagas. É a gente que tem que procurar como se fosse como antigamente, a gente indo de porta em porta entregar, entendeu? A radiologia veterinária no momento está assim. É o famoso Antigamente, terapia. eles tinham revelação química. Aqui não tem mais revelação química de radiologia veterinária, o que é bom. Para você ver, né, que a tecnologia deles tá tão evoluindo que eles já descartaram a revelação química e a gente ainda tem. Interessante. Tem duas perguntas que eu acho que casa direitinho nisso aí. Eu acho que até um negócio legal, interessante, que, pelo que eu acredito, né? Segundo as coisas que eu já estudei, que eu acompanhei, tecnólogos podem abrir uma empresa, certo? De prestação de serviço, por exemplo, de raio-x móvel. Confere a informação. Isso aí eu acho que deve ser básico.
No final, você deve ter algum BOzinho aí com questão de ter alguém médico para assinar, deve ser alguma coisa assim. Mas você pode empreender. Hoje em dia não tá assim tão difícil que nem era, tipo, na época do meu pai, da minha mãe, você ter uma margem de financiamento grande para você comprar qualquer tipo de equipamento. Tem a JPR aqui, por exemplo, em São Paulo. Eu vi bastante aparelhos portáteis pequenos e eu vi duas perguntas aqui que casam uma na outra. A primeira, deixa eu voltar aqui, ó. O que você acha do raio-x portátil na veterinária? E a segunda do Cláudio é uma pergunta da Cris e outra do Cláudio. Empreender por conta, será que não é uma boa? Aí, juntando esses dois temas aí, raio-x portátil com a parte de empreender nessa área, você acha que é um negócio que funcionaria bem? Voltou Tá agora. ouvindo? Voltou. O Tô. que você Então, acha aí? Você conseguiu ouvir como tudo que eu perguntei? escutei, ouvi. Então, como falei, tem tecnólogos aqui que perceberam que outros técnicos e outros tecnólogos não estavam indo para a área veterinária. Então, ele abriu uma empresa de raio-x usando o portátil. Nesse momento que ele abriu, ele disparou, porque ele não tinha basicamente concorrente. Então, ele foi fazendo os raios-x. E como a gente não tem o poder de laudar, ele tem um médico veterinário que também é técnico em radiologia, para você ver. Ah, que top. E eles se juntaram, entendeu? Então, começa assim. Teve médico radiologista de outro estado que veio para cá, aí percebeu que também tinha uma oportunidade de crescimento aqui e trouxe o raio-x portátil para cá. Então, ele disparou também. Com ele, ele também tem uma tecnóloga, que é a única mulher aqui da radiologia veterinária. E também deve ter uns 8 ou 9 técnicos e tecnólogos atuando em todo o estado sobre radiologia veterinária. Então, E apesar de o número desculpa, ser pouco, desculpa a minha apesar do número ignorância. ser, Qual que é a dimensão do seu estado? Que assim, São Paulo é gigante. São Paulo é gigante. Você é de Sergipe. Qual que é a dimensão? É só pra gente ter Sergipe, uma. é o menor estado do Brasil. Já Então, fica eles aí. perceberam que não tinha. Eles perceberam que não tinha, né? Aí eles começaram a crescer. Tem outra empresa também de radiologia que usa o portátil, que ele percebeu que também estava assim, tanto em Alagoas como em Bahia. Então, ele foi crescendo aqui e está crescendo lá, entendeu? E quem está com ele, que esse dono é um médico veterinário, quem está com ele são técnicos e tecnólogos também. Então, para você perceber, o auxiliar veterinário ainda fica com a gente. Só que você está vendo que eu estou falando muito que os técnicos e tecnólogos estão entrando melhor e com mais em quantidade comparado antigamente. Hum, Realmente, realmente. E pelo tamanho, que assim, eu fui para Bahia recentemente. Bahia não é um estado pequeno. Então eu conheci bastante pessoas. E muitas dessas pessoas tinham muitos amigos, como o mestre Alex, que mandou uma pergunta aí, o Jonas Prata, que são aí de Sergipe também, que são caras de referência. E eu sempre vejo eles comentando alguma coisa nos stories dele, que é uma cidade pequena, não é uma cidade muito grande. E você já falou um monte de profissional que atua nessa modalidade. Somente daí. Aí eu fico pensando aqui com a minha cacholinha, que não é nada pequena. Imagina aqui em São Paulo, se tivesse um movimento para essa parte do pessoal começar a se ligar. Eu vou descobrir aonde tem uma clínica de radiologia veterinária. Vou seguir o mesmo passo que o Mikael fez. Eu vou ir até lá e ver como que eu aprendo. Porque as pessoas já querem começar ganhando, mas tem que entender que não é assim. Você tem que aprender primeiro. Aí eu vou ler a pergunta aqui do Alex, que eu acho que é bem interessante. O Alex mandou assim, ó. Mikael, com relação à proteção dos profissionais, visto que na maioria ou em quase todas as exposições, há necessidade de contenção do paciente. De qual forma é o melhor jeito de tratar esse problemão aí, que eu vejo bastante nas fotos também, os profissionais com colete, luva, falta pouco um capacete também de chumbo. Isso acontece bastante, de ter que segurar paciente, dosímetro vem alterado. Assim, o que é que eu faço? Tem pacientes que lá vão ser sedados ou anestesiados. E eu sempre
relaciono radiologia veterinária com radiologia neonato e pediátrica. Então, eu não, por questão minha, eu não deixo o paciente sozinho, porque também o médico se sente seguro em ver que a gente está monitorando ele. Então, a gente coloca a proteção, o protetor de tireoide, o capote de chumbo. A gente vai estar dentro da sala de raio-x fazendo o exame, não vai estar atrás do bioma. Mas assim, comparado a, vamos dizer, o arco cirúrgico, que o médico fica ali naquele pedal contínuo, aí a gente percebe que, mesmo tendo esse pensamento de, será que na veterinária estou levando bem mais radiação, quando na verdade é o oposto. Até porque, se a gente for comparar a veterinária com a humana tem muito mais fluxo. É coisa de 20, 30 vezes mais fluxo do que a veterinária, entendeu? Na VET não tem muita demanda, né? É, Hoje mesmo eu fiz, eu acho que foi 2 raios-x só. o Alto trabalhou menos que eu. Trabalha a noite toda. Ó, minhas olheiras. Rapaz. Ô, Micael, outra dúvida que eu tenho relacionada a técnicas. Eu já vi você no seu perfil postando imagens sua com cobra, com peixe, com tartaruga, com uma penca de bichinho. E muda muito KV, MA, MAS, por exemplo. Qual que é o KV que você daria num peixe? Eu não tenho ideia de colocar na minha mente como que você faz isso, velho. Para mim é impossível de ser realizado. Assim, o importante é que a lógica do tórax permanece a mesma. É bom você colocar 320 mA, entendeu? Porque você quer ver aquelas partes moles. Só que, em vez de a gente usar 70, 80 kV, a gente usa coisa de como se fosse é, tornozelo, tíbia, fíbula, coisa de pouco kV, Extremidade. 52, 55. E o MAS você já usa 0,00000 e lá vai porrada? A depender do tamanho do PET, a gente usa entre 4 a 6 MAS. Quando é coluna a gente aumenta um pouquinho, porque a gente tem aquela coisa, né, que parte óssea, a gente aumenta um pouco o MAS. Na questão do peixe, como a gente sabe que para muitos que não sabem, o raio-x é uma radiação eletromagnética. Então, ela tem propriedades físicas de eletromagnética. Então, difração e refração, a água faz com que aconteça esse efeito no raio-x. Então, você tem que aumentar um pouquinho o kV. Mas não é aquele tanto, não. Mas como está no meio aquático, ocorre a refração da radiação. Então, ou eu aumento um pouco o kV, ou eu aumento um pouco o MAS. E também é Legal, uma, é uma interessante. questão boa, sabe por quê? Porque nós técnicos ou tecnólogos podemos ser um tipo de assistente ao médico ou auxiliar de veterinária, porque geralmente o médico, o veterinário, coloca toda a carga no auxiliar de veterinário. Então, em lugares de todo estado, tem o auxiliar de veterinário fazendo tudo, inclusive ultrassom. E com a Sério? gente, a gente pode dar essa carga a mais, entendeu? Esse conhecimento a mais. É isso que a gente faz lá junto com o médico e a médica veterinária. Legal, 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 de verdade, de verdade. O do peixe eu tinha achado bem curioso, porque na mesma semana que eu tinha visto essa postagem, tinha ido no meu serviço o físico fazer um teste de espalhamento de radiação no aparelho telecomandado. E ele deixou em cima da mesa um balde de água. Aí eu fiquei pensando, cacete, pra que esse balde de água? Aí ele tava explicando que é para simular o corpo e tal. Aí eu pensei no peixe também, porque o peixe estava num saquinho com água. Aí veio um monte de emboleira na cabeça, porque realmente é muita informação, é muita informação. Se na área médica, que a gente tem bastante conteúdo, você pega Boltrage, Biasoli, vários livros de fora, aí eu imagino, e na área veterinária? Hoje eu joguei aqui nos stories com a sua ajuda, é claro que eu não saberia montar aquelas questões nunca. Algumas curiosidades que eu achei bem interessantes. E agora, focando um pouquinho mais em anatomia, Mikael, você sentiu muita dificuldade saindo da parte humana, que praticamente você já conhecia tudo, para a parte veterinária, que, segundo que a gente já trocou muita ideia aí nos privados da vida,
tem muita diferença, tem muita coisa que muda. Você pode comentar a esse respeito? Tem muita coisa mesmo e, tipo, se a gente for contar o total de posicionamentos que a gente é acostumado a ver na humana, somar com o odonto e somar com o veterinário, a gente vai ter mais de 3.000 posicionamentos para a gente colocar na cabeça. E quando a gente vê anatomia humana, a gente só difere um pouquinho a anatomia de criança e de adulto. Já na veterinária, a gente tem que distinguir a anatomia de todos os pacientes, cada um é diferente. Isso também no começo foi um desafio na tomografia, porque significa que o protocolo que eu for criar lá, sempre eu vou ter que mudar, porque o paciente é diferente. Sim. Então foi um desafio mesmo. E com 2 canais foi um desafio maior ainda. Só que a gente está lá fazendo o exame. Tanto que lá eu fiz um shunt, eu te falei, né? Um shunt porto-sistêmico com a tomografia de 2 canais. E pegou o exato momento do contraste. Show de bola, velho. Show de bola. Você tá arrebentando aí, velho. De verdade, você tá arrebentando. Eu vou criar até um alerta aqui pros meus amiguinhos da radiologia, técnicos e tecnólogos, falando sobre anatomia. A gente tem que lembrar que na parte humana, a gente tem apenas um modelo para estudar, que já é difícil pra cacete. Quando você pega e vai para a parte de veterinária, você tem vários animais que eu tenho certeza, eu posso falar que eu tenho certeza, não tenho a proporção do quanto isso vai além do que eu estou imaginando, que cada bichinho, cada espécie vai ter particularidades diferentes. Aí você imagina profissionais, eu não vou citar nome para não dar créditos, profissionais que estudam essa parte de biologia mais voltada para animais, que tem esse conhecimento, que tem liberação legal para trabalhar com isso, comecem a se voltar mais para essa área. Aí vai ser a hora que o pessoal vai começar a falar: nossa, mas a profissão X está roubando as nossas vagas. Por que será? A gente precisa ter um movimento aí, gente, mais pessoas que se interessem nisso. Porque lá na frente, quando tiver demanda, porque eu tenho certeza que uma hora o negócio vai estourar, já está estourando. Um cara que eu estudei com ele, amigão, José Luiz, um beijão aí para vocês, Ele falou aqui que aqui perto da nossa cidade, em Santo André, é uma região bem, tipo, nobre, tem uma clínica enorme que é só de exames diagnósticos. Aí ele falando disso, eu lembrei que aqui em São Paulo também, a gente tem se eu não me engano, é dois, que eu tenho certeza é um. A gente tem um hospital público de VET, público, com várias modalidades. Tem radioterapia, você falou da medicina nuclear. Então, isso aí abre leque para quem não pensa. Isso move um pouquinho de empreendedorismo, na minha opinião, que você, cara, é um empreendedor nato. Você viu durante a pandemia uma oportunidade numa área que ninguém estava querendo buscar, num estado pequeno, foi atrás, mostrou que você estava interessado, buscou conhecimento, fez network com várias pessoas, não conhecia ninguém, agora conhece mais de 50 médicos. Tem outras pessoas que têm essa mesma sapiência. E às vezes essas pessoas não são da nossa profissão, por isso que eu fico com essa preocupação. Agora eu vou mandar uma pergunta polêmica, que eu adoro polêmica. Você vê biomédicos nessa área também, ô Mikael? Já viu algum caso? O engraçado é que o médico veterinário não gosta de biomédico na área. Ele gosta de biomédico na área da triagem do banco, em questão de exames de sangue. Agora, na imagem, provavelmente eles ainda não têm conhecimento que biomédico pode executar exames de imagem, mas no momento, até onde eu percebi no Brasil inteiro, os médicos veterinários não gostam de biomédico em exame de raio-x. Então, ó, já peguem essa, ó, já peguem essa. Se a gente está com um pouco mais de moral aí, vamos aproveitar essa moral, vamos estudar a cambada de cabeçudo. Vamos estudar, ser diferentes. Às vezes você está batendo a tecla aí na área médica, tomo, raio-x, ressonância, tem uma clínica veterinária do teu lado, tu podia estar aprendendo alguma coisa e, de repente, ter uma oportunidade. Quem sabe não surge um amor diferente. Eu tenho certeza que você não se interessou por essa área logo de cara. Se interessou, Mikael? Era o sonho da sua vida quando você estava estudando? Não, mas meio a meio, porque tipo, eu queria fazer faculdade de biologia há muito tempo atrás. Só que eu sempre tinha nota para entrar, porém eu sempre recusava porque
eu sabia que lá na frente eu teria que dissecar animais. E na época eu não queria, entendeu? Então, quando chegasse essa matéria, eu automaticamente iria sair da faculdade. Então, para você ver o meu nível, era desse jeito. Aí, quando eu vi a radiologia e percebi que eu podia estar ajudando a veterinária, e isso me alegrou. E o interessante, no meu curso técnico, eu não tive matéria de veterinária, então eu tive que aprender tudo sozinho. E é difícil, hein? É difícil. Aí, voltando na anatomia, eu descobri recentemente também isso. Puta, é uma vergonha, né? Hoje eu coloquei os stories aqui com umas perguntas. É, vamos comentar um pouco disso. Na área humana, que é a área que eu já domino bastante, a gente tem lá um tórax, por exemplo. A gente vai fazer um tórax de um paciente em ortostase. A gente pode fazer um póstero anterior ou um antero posterior. E no caso dos pets, dos bichinhos, como que é as nomenclaturas? É a mesma coisa? Tem outra mais específica? O que você pode aí ajudar a gente nesse quesito? Em questão de posicionamento, os médicos geralmente pegam a incidência, onde o raio entra e onde sai. E por mais que antero-posterior eles ainda aceitam, não é a nomenclatura que eles usam. Eles geralmente usam ventral, dorsal, as incidências médio-laterais ainda continuam com o mesmo nome. Geralmente, qualquer tangencial, eles chamam de skyline. Então, aquela skyline que a gente faz do joelho, eles colocam tudo skyline, porque eles foram acostumados a renomear tangencial de skyline. Então, a gente tem o axial de cotovelo, que não existe na veterinária, mas se a gente técnico conseguir dar um bom diagnóstico ajudando o médico, a gente pode fazer a axial de cotovelo, só que a gente vai chamar de skyline. Legal, legal. A primeira vez que eu vi esse termo Skyline foi no centro cirúrgico, lembra, né, do nosso grupo, eu conversando com vocês sobre. Uma médica, eu estava num procedimento e ela falou assim: Ô Tafarel, eu quero que você faça um Skyline de punho. Eu falei: pronto, fudeu, o que que essa doida quer que eu faça aqui? Aí você vai lá pesquisar. E na hora eu não achei nada, velho. Aí ela foi lá, me explicou que era um túnel do pulso. Aí, jogando essa informação em um dos nossos grupos de alunos voltados só para arte cirúrgico, o Mikael falou sobre essa parte aí do Skyline em VET, eu achei interessante. Então, que isso já acontece. Então, às vezes, alguém aqui, ó, algum abençoado da veterinária, pegou isso e começou a trazer para a parte médica também, porque está se popularizando. Eu já vi 3 médicos me pedirem esse Skyline de punho dentro do centro cirúrgico depois desse episódio. Então, é interessante essa ligação que vai tendo parte humana com parte veterinária. Cara, interessante, interessante. Deixa eu ver se tem O alguma incrível pergunta aqui, também é Mikael. quando o Pode incrível falar. também é quando tem médicos humanos e médicos veterinários que se conhecem, geralmente em horário nobre, eles se ajeitam para fazer exames em hospital humano, entendeu? Então, quando o PET não tem o suporte mesmo, aí os dois médicos, tanto humano como veterinário, eles se conversam e levam o PET para fazer tomografia ou ressonância no lugar que não tem de PET. Legal, legal. Vamos para umas perguntas mais dinâmicas agora? Tem uma pergunta aqui, eu não consigo compartilhar, não sei por quê, mas eu vou ler. Para entrar nessa área de radiologia veterinária, o que precisa de fato? Capacitação, especialização, ser técnico, ser tecnólogo, tem alguma preferência de mercado? Oh, eu não tenho nem especialização em veterinária e nem especialização em tomografia. Então, tudo que eu aprendi foi sozinho. Vou querer fazer especialização em tomografia para ser especialista, só que na veterinária, os médicos veterinários gostam mais de prática. Então, por exemplo, no lugar que eu estou, se eu fosse mandar um currículo, eu não seria aceito. E isso é lógico. Agora, então, por que que eu estou lá nesse momento? Porque eu fui lá me voluntariar. Eu fui mostrar para eles o que eu sei fazer. Porque médico, ou até mesmo empresário, já que o médico dono
o médico cardiologista é o dono, então eles querem ver o que é que a gente sabe fazer na prática. Então foi isso que eu fiz. Eu mostrei a eles o que é que eu sei fazer. Tanto que a confiança foi grande que ele, 3 meses depois de eu estar lá, ele me mandou para Goiás para ter um treinamento de uma semana de tomografia e ressonância. E eu tinha que voltar sabendo tudo, entendeu? Para ele eu tinha que voltar sabendo todos os exames, incluindo angiotomografia. Então imagina eu fazer isso em 2 canais. Em Então, 3 dias. diga isso. Então eu fui Caraca. lá, eu provavelmente sou, até onde eu sei, eu provavelmente sou o único do estado que fez ressonância magnética em PET também. Só que aqui não tem ressonância magnética, então eu só fiz só em Goiás. Cara, parabéns, parabéns. De verdade, parabéns. E Às outra vezes, coisa, eu não tenho especialização em ressonância também, então é tudo fazendo na força mesmo. às vezes as pessoas acham que é só títulos que definem as pessoas. Eu acho que as coisas vão além de títulos, né? Porque, por exemplo, eu tenho certeza que se a sua abordagem, quando eu chegasse nessa clínica, fosse tudo bem, doutor, eu sou o Micael, eu sou técnico, tecnólogo, pós-graduado, sei lá o quê, sem você entregar alguma coisa que realmente seria interessante para aquele médico, coisa que a gente estava até trocando uma ideia no grupo hoje, né? Você ser muito mais interessante do que interesseiro. Porque na maioria das vezes todo mundo quer uma vaga. Todo mundo quer uma vaga. Eu quero uma vaga. Eu quero uma vaga para ganhar 10 vezes mais do que eu ganho. Mas a pergunta é: o que eu faço com o meu conhecimento? Como que eu entrego ele para as pessoas, para as empresas? Qual que é a forma com que eu abordo uma empresa? Por exemplo, você falou que fez 2 exames hoje. 2 exames. Imagina se contrata uma pessoa que não tem experiência ou que fala que tem experiência porque tem alguma capacitação e desses 2 exames ela faz os dois errados. Isso é muito grave. Então você precisa primeiro conquistar a confiança das pessoas. E a sua jornada, eu já acompanho faz tempo, Micael. Eu admiro bastante você. Não é todo mundo que. São poucas pessoas que fazem isso. Se disponibilizam a aprender de graça um ofício. Tem a responsabilidade de parar e pensar: peraí, a responsabilidade é minha. Eu, Micael, se eu não aprender, cara, o problema vai ser meu, porque eu vim pedir aqui a oportunidade. Tem muita gente na área médica, e pode servir para todas também, que faz o seguinte, Micael, acha que é somente conseguir um estágio. Vai até um lugar, consegue um estágio e pensa: pronto, eu consegui um estágio. Agora é só esperar que a minha hora vai chegar. E a pessoa acaba relaxando, a pessoa não quer aprender, a pessoa acha que só pelo fato de estar ali, ela já tem alguma coisa garantida. Eu acho que você Isso já deve ter mesmo, visto isso também. Não viu? isso mesmo. Eu não sou o primeiro técnico do laboratório. Veio um antes de mim, só que pela inexperiência dele, o laboratório basicamente fechou as portas para a gente técnico, entendeu? Então eu tive que abrir essas portas. Ó, a Cris colocou aqui, ó, se voluntariar por risco financeiro é para poucos, e realmente é para poucos. Eu vi esses dias aqui no Instagram, eu gosto bastante de ver uns negócios motivacional, né? Tipo, é um cara que ele é um empresário bem sucedido, falando, respondendo umas perguntas, né? O cara perguntou pra ele: e se desse errado, qual que era o seu plano B? E ele responde assim: eu não tinha plano B. O meu plano B era fazer o plano A dar certo. Então, quando eu entrei pro estágio obrigatório, cara, eu não sabia nem o que eu queria. Então, eu fiz só besteira. Quando eu comecei uma jornada no estágio voluntário, parece que as coisas mudam. A sua cabecinha, ela muda uma chavinha. Eu já pensei: peraí, agora não é brincadeira, mano. Não dá pra eu perder meu tempo aqui. Porque se eu perder aqui um ano da minha vida, cara, é um ano que eu tô sem levar comida pra minha casa. E mesmo que às vezes não esteja ali dentro de uma instituição a vaga de emprego, quando você estagia num lugar de forma voluntária, que as pessoas te dão essa oportunidade, confiam em você, você está tendo uma oportunidade gigante de você ganhar conhecimento. E conhecimento é poder, de fato. Se você levar para uma. Exemplo, eu ensino um arco cirúrgico para uma porrada de gente. Teve pessoas que conseguiu plantões só porque sabe tocar arco cirúrgico, mesmo sem nunca ter estado na frente de um. Radiologia veterinária. Eu não tenho como conversar 10 minutos com alguém de radiologia veterinária porque eu não sei porra nenhuma. Agora você
Se você pega um veterinário para trocar uma ideia, fala, eu vim aqui ver uma vaga de emprego, tudo bem? Meu nome é Mikael, eu gosto dessa área. O cara vai começar a trocar uma ideia com você. Vai ver o que você sabe do assunto. E nada melhor do que você estar pedindo uma oportunidade para alguém, você entender do assunto. Aí vai uma pergunta especial, por isso que eu dei essa volta toda. Vai muita gente aí pedir estágio voluntário? E essas pessoas que vão, como que estão o conhecimento delas nessa parte? Geralmente, quando na área veterinária, né, você vê estudantes de medicina veterinária se voluntariando. Então, você vê médicos, futuros médicos se voluntariando. Então, você olha assim, se até médicos estão indo para a área de voluntário, por que não a gente? Entendeu? E a questão de técnico e tecnólogo, eles não vão atrás. As empresas de raio-x aqui, os donos das empresas precisam de técnicos. Só que, como eu falei, eles não falam a vaga, eles não dizem que tem vaga, mas eles precisam. Tanto também que eu já fui chamado para 3 deles e já fui chamado para odontologia. Eu atendi um cliente que, assim, qual é o nosso protocolo para atendimento? Eu sempre prezo que o protocolo de veterinária é que nem o protocolo de neonato e pediátrico. Eu sempre deixo o acompanhante, que é o tutor do pet, entrar na sala. Então, eles ficam com a gente, eles veem o que a gente está fazendo com os pets. Porque os pets são que nem criança, eles podem gritar, entendeu? Eles podem... E os tutores não sabem o que está acontecendo dentro da sala. Então, tem isso. Tem uma diferença também da veterinária com a humana. Tem câmera dentro da sala. Porque, porque como é veterinária, não tem questão de nudez, entendeu? Os pets não têm essa questão de nudez. Agora, na humana, você realmente não pode ter uma câmera lá dentro. É Mas sério nós isso? temos uma câmera dentro da sala de raio-x. É, todo lugar é assim? É padrão? Tipo, qual que é o intuito? Todo lugar que tem uma sala de fixo tem câmera. Toda radiologia veterinária que é portátil, eles vão para as clínicas. Então, eles geralmente também estão sendo filmados, entendeu? O exame está sendo monitorado. Porque qualquer coisa, se acontecer algo e o tutor quiser pedir as imagens, ele vai ter. E vai provar ou não se foi a gente. Então, enquanto a gente tem a responsabilidade de fazer o exame, qualquer BO pode acontecer muito rápido. É que nem a humana. BOs acontecem. Caraca, de verdade. De verdade. A Ju se Então, colocou aí, assim, ó. muitos técnicos não gostam que o tutor entre. Mas o meu protocolo sempre é esse. Porque geralmente, a depender do pet, o pet fica mais confortável com o tutor. Outros não. Então, a gente já barra e já não deixa entrar. Só que o que é que isso significa? Significa que a gente tem que fazer 2 anamneses. Além de perguntar ao tutor o que é que o pet está sentindo, porque o pet não é dependente dele mesmo, ele não pode falar, a gente tem que fazer a anamnese no próprio tutor. Teve uma anamnese que a gente fez no tutor e que a gente queria que ele ficasse na sala. Só que se a gente não tivesse perguntado, era um tutor de transplante de medula. Então a gente tirou ele da sala. É coisas também que os médicos veterinários e os auxiliares não têm muito detalhe desse tipo de anamnésia, É entendeu? bem complexo, então. Eu já não sabia dessa parte. De Bem verdade, pra ser bem complexo. honesto, eu nem associei a anamnese com pet. Eu pensei que só enfiava lá o bichinho lá dentro e taca ali pau o X nele. Não, Cara, tem interessante. anamnese. Tem anamnese Todos. nele e se o tutor quer que você, e se você quer que o tutor fique, você faz a anamnese também do tutor. E geralmente quando é mulher, eu pergunto como é que foi a última mamografia dela, porque qualquer coisa, se deu alguma coisa é, duvidosa, aí eu peço para a tutora sair também. Caraca. Cara, de verdade, fiquei impressionado. Impressionado. Cara, passou uma hora que a gente nem viu. Passou uma hora que a gente nem viu. Eu acho Foi que bem rápido. radiologia, Mikael, é um mundo fantástico. É um mundo fantástico que tem tanta possibilidade. Você falando aqui da sua história, que você é de Sergipe, cidade pequena,
conseguiu. Eu vi pessoas colocando aí no comentário, eu queria estagiar nessa área, mas aqui não tem oportunidade. Quem disse que não tem oportunidade? Tu foi atrás. E ir atrás não é ir atrás de uma, duas empresas, é ir atrás de várias. Para eu fazer 70 pessoas estar dentro dessa live, teve que passar por 35 mil pessoas para que 70 só se interessassem pelo assunto. Emprego é quase a mesma ideia, quase a mesma coisa. Se eu quiser que uma empresa me enxergue, eu tenho que ir até várias empresas. E para cada empresa eu vou ter que dar uma atenção especial, pesquisar essa empresa, ver o que a empresa faz, qual que é a missão, visão, valor. Gente, isso aí vocês já deveriam estar mais que carecas de saber disso. Não adianta a gente colocar empecilhos na nossa busca, porque hoje você cria uma desculpa. Amanhã vem uns meninos assim, Micael, durante a pandemia, todo mundo com medo, cria uma solução, vai até uma empresa, consegue um espaço e vira referência num setor que nem ele imaginava que ele poderia crescer tanto, que nem você está crescendo, Micael. Agradeço muito, 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 muito mesmo por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que para quem não tem o costume de fazer live é foda, é horrível, é estranho, dá vergonha. Eu queria deixar esses minutos finais aqui para você fazer suas considerações. Pra você dar a chapuletada também, que você gosta bastante de bater no pessoal, dar um choque de realidade. O que você fala para essas pessoas aí que falam que não tem oportunidade na área, com a gente tendo várias áreas de atuação? Qual o caminho certo que você indica para essas pessoas trilhar? Assim, o primeiro eu falo que quando for voluntariar, não voluntarie só por estar lá. Se voluntarie como se fosse aquilo, é como se fosse uma coisa séria. Porque é como você fosse o profissional ali trabalhando, por mais que você não receba. Porque é a partir dali que as empresas vão te ver. E, na minha opinião, segundo, tenha cuidado com as redes sociais. Eu estou vendo muito perfil de muito estudante criando perfil de radiologia. Só que, tipo, só está copiando e colando o que os outros perfis fazem. Então, na minha interpretação, é como se eles achassem que quando eles se formar, eles vão ter alguma coisa por causa daquele perfil. Só que o que é que eu sugiro? Haja como um profissional naquele perfil. Se não tem nenhum conteúdo, vai ter um conteúdo um dia quando você estagiar. Então é a hora de postar aí no estágio também. Você vai atrair pessoas. Conteúdo repetitivo tirado de outros lugares não vão te dar oportunidades. Entendeu? Cara, que foda, que foda. Que foda. A gente tava trocando ideia com isso uns tempo atrás, né? Nos nossos grupos também. O que eu vejo bastante hoje? Gente, eu já indiquei muitas vezes vocês criarem perfis de estudos. Estudos. É diferente de você montar um perfil achando que ter seguidores vai te arrumar emprego. Não vai, de verdade. De verdade. Você pode ter 50 mil seguidores, 100 mil, 200 mil. Isso não vai te ajudar a arrumar emprego nenhum. Por quê? As pessoas elas estão aqui nessas redes sociais para ter entretenimento. Elas não estão ligando se você está com fome, se você está com dor de cabeça, se você está cansado, se você tem boleto, se você é um profissional competente, se não é. Como que as pessoas vão começar a ter a noção disso? Através das coisas que você publica. Você ficar no Ctrl+C, Ctrl+V, não vai te ajudar em nada. Se você, por exemplo, tem uma menina que eu acompanho aqui, que eu gosto muito do que ela posta. Ela montou um perfil de estudos, se chama Estudos Radiológicos. Mano, ela manda muito bem. Ela compartilha a rotina de estudo dela. Tem várias meninas que tem aqui no Instagram esses estúdios grandes. É estúdio grande, chama, Michael? Você que é mais por dentro desses assuntos aí. É isso mesmo, né? Rapaz, é tanto um perfil que é para acompanhar. Algumas vezes, tipo, é tanta coisa para estudar. Eu ainda continuo estudando a humana, entendeu? Então, eu estou estudando a humana, a veterinária, a odontologia. Estou estudando uma categoria que também só tecnólogo entra, mas ninguém está percebendo que ela existe, que é controle de sementes. Teve uma vez que eu falei isso com você, né? Falou. Que na agricultura, primeiro radiografa a semente para ver se não tem nenhum verme, nenhuma patologia, para depois plantar ela.
é diferente da radiologia industrial, que é irradiação. Aqui você está tendo um controle das sementes do plantio. E no momento eu acho que só existe uma empresa assim em São Paulo, não lembro o nome, mas só aceita tecnólogo. Porém, como os tecnólogos não estão indo, quem estão fazendo isso mesmo é os agricultores. E o pessoal reclama que não tem campo. Na verdade, tem muita coisa para ser explorado na nossa profissão. A nossa profissão não é uma profissão nova. Se a gente for levar em consideração a nossa regulamentação, de 85 para 2022, a gente tem muito pouco tempo. Antes de 85, a gente tinha uma profissão também estabelecida, operadores de raio-x, que é uma lei também específica, lei 1234 de 1950. Então, de 50 até 1985, a gente teve muito avanço tecnológico. De 85 para cá, a gente está tendo muito mais avanço tecnológico ainda. E a tendência é as coisas mudarem ainda mais. E quem se atenta ao mercado, quem se atenta às mudanças, vai criando oportunidades nesse meio tempo. Porque as empresas, elas vão continuar existindo, as pessoas, infelizmente, elas vão continuar ficando doentes, os animais também. Pessoas cada vez mais vão investir seu dinheiro em fazer tratamentos para bichinhos, por exemplo. Radioterapia aqui em São Paulo está forte, não sei como que está aí, para pet. Aqui tem Estava estudando esse assunto aí, até para a live da semana que vem ou da outra, para entrar nesse contexto. Aqui o negócio está começando a tomar uma proporção, tipo, mediana. Mas e para 10 anos? E se tiver vaga demais e não tiver gente para tocar? Aí você vai ver médico fazendo, aí você vai ver o biomédico entrando, aí você vai ver o auxiliar de veterinária entrando, e você vai ver um monte de bundão, chorão, ficar, ai, a radiologia, sei lá o que, vai estudar, cacete, vai estudar, vai correr atrás, vai fazer voluntário. Aproveita que ainda dá, que não está disputado. Porque quando a disputa começa, aí não tem pra onde correr, né? Beleza? Aqui Deixa a eu ver se tem mais tomografia é alguma bem pergunta. punk, por Oi? exemplo. Aqui a tomografia é bem punk, porque nós não temos ressonância magnética, a veterinária aqui. Então, os exames rotineiros da tomografia, em vez de ser tórax e abdômen, não é ainda. É mielotomografia e crânio. Então, a gente tem uma mielografia na tomografia que é extremamente rotineira. Então, é uma coisa que eu sempre tive medo de fazer e hoje estou executando como se fosse qualquer coisa, uma coisa normal, entendeu? Com eficiência. A prática, né? A prática sempre vai ser amiga da perfeição. Que é a prática que vai ajudar a gente a entender o mercado. Estudem, gente, estudem. Estudem, estudem, estudem. Não precisa de especialização, capacitação, não precisa de nada. Precisa de você ser técnico ou tecnólogo. Se interessar, correr atrás, pleitear vagas. A disputa vai ser bem menor. Então, às vezes, você já tem aí a vontade. Aí eu indico uma coisa: networking. Se você já viu que tem uma pessoa que fala disso, começa a acompanhar o trabalho da pessoa, mas não é encher o saco da pessoa. Ninguém gosta de ser perturbado. Eu não gosto de ser perturbado. O Mikael não gosta de ser perturbado. É você acompanhar. Não você ficar bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mikael isso, Mikael aquilo. É você ver as coisas que essa pessoa posta, ver as coisas que essa pessoa está estudando, ver onde que essa pessoa está estudando, onde que ela está indo, seguir os mesmos passos. Não é você ficar stalkeando a pessoa 24 horas por dia. Isso é chato pra caralho. Isso é chato pra cacete. E ninguém suporta isso. Se você começar a stalkear eu, por exemplo, eu vou te bloquear e não quero te ver nunca mais. É a mesma coisa vai ser com o Mikael. Então a gente encerra essa live aqui, deixando essa mensagem para vocês. Vocês podem atuar com a área que vocês quisessem, com a área que vocês tiverem vontade, mas desde que vocês queiram de verdade. Saia aí defeito manada, trilhem os seus próprios caminhos. Pode dar certo para você em menos tempo que o Mikael, ou às vezes em mais tempo. Mas a tendência é dar certo. Mikael, suas conclusões finais aí, e eu já encerro aqui, que falta 10 segundos. Assim, eu digo para vocês não desistirem, que cada um tem o seu tempo, e só que não se intimidem só porque tem várias pessoas com empregos ou tem outros profissionais entrando na área. Se eles estão entrando na área é porque tem outros profissionais que queriam estar nessa área, só que não estão preparados. Então, você tem que estar preparado para entrar na área.
Não espere até o estágio, não espere até se formar para abrir o concurso e depois estudar. Você tem que fazer isso logo, entendeu? Esse é o diferencial. A radiologia é como é como qualquer emprego. Todo emprego está difícil hoje em dia. Mas quem dita a velocidade de quando você vai arrumar é você mesmo. Show! Obrigadão, Mikael. Beijão pra você, moleque. Beijão mesmo. Foi Tchau. muito legal aqui o nosso papo. E a gente conversa aí no WhatsApp. Lá dá pra gente se soltar mais. Falou? Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão aí por todos participarem. Até amanhã. Eu acho que amanhã eu vou fazer uma live, hein? Amanhã tem live. Amanhã, só pra quem tá aqui vai estar sabendo agora. Amanhã é com o Denilson. Beleza? Empreendedorismo. Já linka com o que a gente tava falando hoje. Então fiquem ligeiros aí. Falou. Falou.